Oi, gente! Bem-vindas em mais uma aula da pintura no tecido. O tema da semana é natalino, dividido em duas etapas. Com a chegada do final de ano, temos que planejar a decoração para vender as peças ou para deixar a casa mais bonita e aconchegante. Essa pintura foi feita em uma placa de tecido sobre MDF. A peça é da empresa Mimos da Si. O stencil que eu usei para fazer a estampa em xadrez é da Cosibelli. Um Noel com saco de presentes. Uma ideia para inspirar você na decoração de final de ano. Vamos começar a pintura do Noel usando um pincel pequeno e a tinta vermelho escarlate. Nas pontas, que é o tom mais escuro. No meio, onde eu quero que fique um pouquinho mais claro, eu vou colocar o vermelho vivo. Depois de colocar o vermelho vivo, para a sombra eu coloco a tinta púrpura. No meio, onde está mais claro, né, onde eu coloquei o vermelho vivo, eu vou colocar o laranja para clarear ainda um pouquinho mais. Para uma segunda sombra, eu vou colocar o vinho. E no meio, onde eu coloquei o vermelho vivo e o laranja, eu vou colocar o branco para iluminar ainda mais. Eu vou estar usando o diluente sempre que necessário, em toda a pintura.
no gorro do Noel, eu repito todo o processo. Eu coloco o vermelho escarlate nas pontas, o vermelho vivo no meio, onde eu quero mais claridade. Para a primeira sombra, eu vou usar o púrpura. No meio, onde eu coloquei o vermelho vivo, eu vou colocar o laranja para clarear. Coloco uma segunda sombra, que é o vinho. E onde eu coloquei a claridade, no meio onde eu quero mais luz, eu vou colocar o branco, sempre usando diluente. Agora nós vamos para a folha do azevinho e nela eu coloco o verde musgo no fundo, que é um verde não tão claro, mas também não tão escuro. Aí para a sombra eu coloco o verde pinheiro, que é um pouquinho mais escuro, e no meio eu coloco o verde folha, que ele é mais claro. E para dar mais luminosidade eu coloco o branco. Agora vamos para o saco de presentes. Nele, precisamos colocar muito diluente. Então, eu começo com o siena natural fumê, espalhando bastante o diluente, porque é uma parte um pouquinho maior e o diluente, ele retarda um pouco a secagem, né? Então, eu posso trabalhar bem a luminosidade depois. Vou espalhando bem o diluente com o siena natural fumê. Para a sombra, eu vou colocar o jacarandá novo tom, colocando nas partes, em algumas partes para ficar mais escura, né? Dando a profundidade para o saco de presentes, para depois colocar o branco, dando a luminosidade e o volume.
agora vamos para a bota. Nela eu vou colocar a tinta Jacarandá Novo Tom, espalhando bem. No meio, onde eu vou colocar a claridade, eu coloco mais diluente, deixando mais clarinho. Já vou fazendo as duas, né, para ficar mais fácil. Espalhando bastante diluente no meio. Para colocar a sombra, eu uso o rústico. E para luminosidade, eu vou colocar o branco. O cinto do Noel combinando com a bota vai os mesmos tons, que é o Jacarandá Novo Tom, no meio bastante diluente, é onde eu quero colocar a luminosidade, nas pontas o rústico, onde vai a sombra, e no meio o branco, para claridade. Na fivela do cinto, respeitando o brilho natalino, eu coloco o ouro metálico. Com um pouquinho de branco no cantinho do pincel, eu clareio um pouquinho mais as botas. Para colorir as luvas, eu coloco o verde oliva, que é um tom mais escuro de verde, o pistache, que é um tom mais claro, um pouco de diluente para espalhar os dois tons e o branco para iluminar. E com isso eu termino a primeira etapa da nossa pintura com o tema natalino. Então, um beijo para vocês e até a próxima semana com a segunda etapa desse Noel com saco de presentes.